Você sonhou com um cachorro pitbull? Teve uma pessoa que sonhou com pitbull e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Boa tarde, Elias. Ontem eu escrevi esse sonho, mas essa noite eu tive um sonho estranho de novo. Sonhei que eu estava morando numa casa pequena e chegou duas ex-colegas de trabalho, que não vejo há muitos anos. Então uma cachorrinha pequena entrou em casa e pegou meu chinelo, saiu correndo com ele na boca. Eu fui atrás. Meu filho de 17 anos estava sentado na calçada. Ele pediu para eu olhar nas costas dele. Estava coçando, então saiu um bicho. Parecia um verme. Então olhei para cima na rua e vi que o cachorro tinha soltado o meu chinelo. Então eu fui pegar na hora que eu agachei. Para pegar o chinelo, o portão de uma garagem se abriu e tinha um monte de cachorros pretos. Eram pitbulls, eram grandes e fortes, olhavam fixos para mim. Eu corri, mas meu marido fechou o portão. Eu tentei passar por baixo, mas eu fiquei presa, eu não conseguia sair. Esses cachorros pretos que você viu no seu sonho são emissários. Na verdade, o que você viu foram espíritos. Os cães olhavam fixos para você. Quando cães pretos em sonhos têm trejeitos humanos, eles estão representando espíritos. Os cães não olham fixos para os humanos, não em coro, igual você viu ali todos fixados em você. Eles representam os soldados, representam os policiais, representam ali os capangas de uma autoridade das trevas, de uma autoridade do mal. Eles são os emissários, eles vão na frente. Mas como é que esse tipo de espírito atua na vida da pessoa? Eles são sorrateiros e eles têm uma data, eles têm as datas deles, as programações deles. Agora a senhora está à mercê de um escândalo na vida desperta. Mas por quê que o seu filho estava com um problema nas costas e por que o seu marido fechava o portão para a senhora e a senhora ficou presa? Porque quando esses espíritos fizeram a programação deles, eles já estabeleceram, já conseguiram criar problemas também para o seu filho, também para o seu esposo. Aí suponhamos que você tem uma amiga de confiança. Então, esses espíritos, talvez eles não conseguem desmembrar as suas amizades verdadeiras ou os seus vínculos afetivos familiares. Então, a estratégia que eles utilizam é criar problemas para todos. Eles podem estar ali querendo derrubar a senhora, pegar somente a senhora. Mas, para pegar a senhora, é preciso também criar problema para as pessoas com as quais a senhora interage positivamente, para que elas também não possam ajudar a senhora. E daí, no dia do desfecho final, que eles vêm em peso para causar à senhora um mal, um escândalo forte, grande, ninguém pode ajudar a senhora porque todos estão com problemas. É por isso que a senhora sonhou nesse sentido aí. Então, aqueles cães ali, eles estão de olho na senhora porque são espíritos que estão de olho para ver o momento certo para transformar a sua vida, o seu nome, num grande escândalo. O seu filho, no sonho, tinha um problema. Na vida desperta, possivelmente eles programaram para que o filho não possa ajudar a senhora no dito dia lá, quando chegar, e igualmente fizeram com o seu marido. Como é que você contraiu esse tipo de coisa para a sua vida? Você pode ter atraído isso através de centro espírita, através de igreja evangélica, através de igreja católica, através de consulta a site de astrologia online,
através de benzedor. Por quê? Porque essas forças malignas se escondem em todos os lugares. Elas atuam em todos os lugares. Tem pessoas que pensam que só porque entram para uma religião já estão protegidas, mas não é assim que funciona. A religião dá aquilo que ela tem, que é os ensinamentos de 3.000 anos atrás, 500 anos atrás, mas nós estamos em 2000 e atualmente em 2023, as coisas mudam. E é disso que Jesus Cristo falou quando ele esteve aqui. Na ocasião em que eles queriam que Jesus Cristo apedrejasse aquela pobre mulher que prestava serviços públicos para aquela machaiada descarada, Jesus Cristo falou para aquele povo lá: vocês não têm vergonha, vocês não vê que essas leis que vocês querem cumprir, a lei que determina que esta mulher seja morta a pedradas, foi escrita há muito tempo e que as coisas saem do lugar porque nada é permanente, as verdades mudam? Como é que vocês querem aplicar algo tão antigo, que já se tornou tão antiquado? Como que eu vou fazer isso? Mas se vocês acham que vocês têm razão, então peguem vocês a primeira pedra e comecem o apedrejamento, porque eu não vejo sentido nisso aí. Todos largaram as pedras e foram embora. Então, é muito importante nós entendermos que as coisas mudam. E as religiões não podem assegurar nada para ninguém. Alguém disse certa vez: nascer numa religião é privilégio, agora morrer numa religião é tolice. Por quê? Porque a religião ela mantém a pessoa na estagnação. Qualquer religião bloqueia a pesquisa, o aumento do saber. Então nós precisamos buscar conhecimento sempre e a cada vez mais. A busca pelo conhecimento é que é a nossa verdadeira proteção. Eu vou sugerir para a senhora fazer a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu vou mandar para a senhora nas respostas do vídeo o link do professor Hélio Couto. O Hélio Couto instituiu uma ferramenta de auxílio à distância que se chama ressonância harmônica. É uma metodologia muito eficiente e que vai ajudar a senhora a realmente se livrar desses lapsos aí, desse tipo de armadilha, de sujeira espiritual. Porque estes espíritos que a senhora viu lá no seu sonho, que são os cães pretos, eles começam a interagir com os humanos, a fim disso e a fim daquilo. Eles inflamam o ego e a ambição nas pessoas e eles interagem com as pessoas a fim de ajudá-las, mas a verdade é que elas querem que a pessoa assuma contratos espirituais, contratos cada vez mais ousados, até que eles consigam todos os preceitos para escravizar a pessoa definitivamente. Então, eles dão um carro, eles dão um prédio, eles dão isso, mas na verdade é tudo mentira. O que eles estão dando mesmo para a pessoa é uma escravidão para muito tempo. A pessoa que não se cuida, que não consegue ver o mal que esses espíritos representam, ela acaba se tornando escrava aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Por quê? Porque eles sacam a mentalidade da pessoa e implantam a deles. E a pessoa pensa que está realizando os propósitos dela aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, mas ao final da jornada ela vai ver que viveu a vida de outros seres. E pior é que, quando ela desencarna, aqui no planeta Terra, ela terá que servir de escrava lá embaixo para pagar aí os favorzinhos, as coisinhas aí que pegou dessa gente oculta, desses homens invisíveis representados pela cor preta. Então, muito importante é não contar com nada, nem com um centro espírita, nem com benzedor, nem com cartomante, nem com nada. Porque de algum lugar veio
toda essa aberração para sua família, porque o sonho está sendo bem claro. Seu marido está com problema, seu filho está com problema, você está com um baita problema. E pior de tudo, né? Você não conseguiu se livrar ali. Você está sendo distraído atualmente. É por isso que aquele cão pegou o seu chinelo. Sonhei que eu estava morando numa casa pequena e chegou 2 ex-colegas de trabalho. A senhora sonhou que estava numa casa pequena porque a senhora tem pouca visibilidade acerca do que está acontecendo na própria casa e na sua própria psique. E chegou 2 colegas de trabalho que eu não via há muitos anos, então a cachorrinha pequena entrou em casa e pegou o meu chinelo. Então, veio a cachorrinha ali, já é uma pessoa que está sendo utilizada para distrair a senhora. Só porque pessoa, o meu conceito de pessoas aqui no meu canal, quando eu sempre falo, são pessoas carnais como nós, são espíritos, são pessoas invisíveis, são pessoas extraterrestres, são pessoas etc, porque a criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador, e ele fez infinitos tipos de pessoas. E todos eles têm ego. Então, que tipo de pessoa está interagindo na sua vida para distrair a senhora? Isso eu não sei lhe dizer, mas há uma possibilidade de ser também espírito, por quê? Mas os espíritos também, eles atuam na mente das outras pessoas. Então, com certeza, é gente que está frequentando a sua casa, a sua vida, e que está distraindo a senhora a serviço dos cães pretos, pitbulls. Porque os males atuam através das mentes dos humanos, tá? Eles aproveitam o pavilhão mental das pessoas que têm baixa vibração, se instalam lá dentro e você pensa que aquela pessoa lá na frente está chamando você de feio, mas na verdade é alguém que está dentro do pavilhão dela a fim de provocar você. Só porque a pessoa tem baixa vibração, ela nem percebe que está sendo usada. Então, é muito importante você entender o seguinte: todo cuidado é pouco, tá? Porque os cães estão lá olhando para a senhora, o que eles estão esperando o momento certo para atacar, para fazer um grande escândalo. Então, se a senhora estiver fazendo algo arriscado, por menor que seja o risco, pare imediatamente. Cuide, não confie em ninguém. E faça também a seguinte afirmação: seja uma pessoa autoafirmativa. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito, e por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa, super saudáveis, super prósperos, super assertivos, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós, e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando você faz estas afirmações várias vezes durante o dia, você magnetiza a autoproteção, você passa a vibrar alto. Porque as frequências dos cães pretos, os pitbulls, a inveja, o feitiço, a praga, os cães pretos, tudo ressonam nessa altura porque são frequências baixas, nunca passam dessa altura. E quando nós vibramos aqui em cima, nós estamos automaticamente protegidos. Nós não entramos em ressonância com as ondas negativas. Então é muito importante manter a alegria, manter a gratidão, não ser reclamão, não reclamar das coisas. Por quê? Porque a reclamação baixa a vibração da pessoa. Cada pessoa tem em média 70 mil pensamentos por dia. E cada humano fala consigo mesmo de 300 até 1000 palavras por minuto mentalmente. Por isso é imprescindível termos o controle do nosso pavilhão mental para que outras pessoas não controlem nosso pavilhão mental. É muito importante também a senhora deixar o filho e o esposo e mais alguém da sua confiança consciente do que está acontecendo espiritualmente com a senhora, para que eles bloqueiem o pavilhão mental deles,
porque esses espíritos podem se instalar no pavilhão mental do filho, do marido, ou de algum amigo ou de alguma amiga de confiança da família ou da casa, para trazer ali escândalo, ruína. Então, eles já saberão que isso está acontecendo e eles só vão ceder aos seres malignos se eles quiserem, porque conscientes do problema eles já estarão. Existe um tipo de espírito que eles têm o direito de soprar no pavilhão mental dos humanos coisas erradas. E não se sabe porquê, mas eles têm esse direito e eles fazem isso. Então, quando há essa perseguição espiritual com a pessoa, esses cães pretos podem utilizar a classe de espíritos aí que sopram para soprar ideias erradas no pavilhão de outras pessoas contra nós. Por isso é muito importante, pelo menos, manter as pessoas mais próximas e aos familiares avisados de que algo que não se pode ver busca trazer para cima da casa, da família, um escândalo, tá? É isso aí. Infelizmente, eu não tenho melhores notícias. Esse verme que a senhora viu nas costas do seu filho ali, parece ser muita coisa, mas não. Isso ali são problemas programados para um dia, para um momento X de ataque. Por que que essa classe de espíritos aí, por que que esses cães pretos, para pegar alguém quando eles querem, eles precisam atacar várias pessoas? Porque se eles atacarem somente a senhora vai se proteger com o filho, com o esposo, com o amigo, com o parente. Mas se eles programarem problemas para todos, lá naquele dia é só dar um enter e pegar a senhora ali pegar ali na boa. Porque todos estarão ocupados com as suas desgraças, tá? Mas se você ouvir a minha fala e levar ela muito a sério e também levar ela para os seus familiares, então esses cães pretos terão realmente muita dificuldade para levar o projeto deles adiante, tá? Procure não ir em nenhum lugar onde a senhora frequentava, ou igreja, ou benzedor, etc, etc, etc. Porque com certeza é de lá que está vindo essa vibração extremamente negativa. É pelo fruto que se conhece a árvore. E o fruto que a senhora recebeu nesse sonho, ele é podre. Quer dizer que a árvore é imprestável. A árvore é ruína, é podridão. Tá? Não volte nessa árvore para que a senhora possa se proteger. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.